Tudo bem com vocês? Como de costume, mais um vídeo para você aqui no YouTube. E eu não parei com a série da consistência, tá? É que agora que a gente já fez toda a base, eu vou começar a mesclar os vídeos, porque eu quero mostrar operações, quero fazer mais aulas, né, mostrando o gráfico. Inclusive, a aula de hoje vai te ajudar muito. Por quê? Eu entendo que tem operadores que não precisam de mais curso, de mais mentoria, de mais outros professores, porque o cara já aprendeu tudo. O que ele precisa é parar de fazer besteira. E se você é esse cara, você sabe o que é isso. Você tá ali operando, daqui a pouco você puxa stop, você sabe que o mercado vai te pegar lá, mas é como se fosse um fiozinho que falta conectar para parar de dar curto no seu sistema aí. Então você precisa mudar. Agora, se você não tá conseguindo compreender o mercado, então você pode ter o tempo que for. Aí eu aconselho você fazer, como eu falei até nessa aula ao vivo, voltar para a base, certo? Voltar para a raiz, voltar pro básico, porque o básico não quer dizer que não tem nada a ver. O básico é o mais importante. Para a gente aprender a escrever, teve que ter um básico, uma base. E qual é a base do mercado? É o que eu falo nessa aula. A base. Charles Down. Você precisa entender, e eu vou explicar ali sobre a teoria de Down. As ondas de Elliott, entenda o porquê das ondas de Elliott, o que importa ali. Fibonacci, entenda Fibonacci. Só essas três coisas são suficientes para você ganhar dinheiro no mercado sem indicador, sem mais nada, só usando teoria de Down, ondas de Elliott e traçando ali as retrações e projeções de Leonardo Fibonacci. Acabou. Então essa aula foi até ao vivo, todos os dias eu tô ao vivo, inclusive no YouTube, mas é mais para você que realmente precisa estudar. Se não precisa, cara, são aí acho que uns 20 minutos de aula, ou um pouco menos talvez. Mas se você fala assim, cara, eu preciso consumir isso porque eu tô cansado de perder dinheiro. Pô, então assiste essa aula, assiste com carinho, porque vai ser bem útil para você, tá bom? Se você tá me vendo até aqui, assistindo esse vídeo, por favor, deixa um gostei agora. Antes de eu começar a falar, deixa um gostei. Se o conteúdo não ajudar, que eu duvido, aí você tira o gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. É melhor do que você só assistir o vídeo, porque aí eu consigo estar sempre interagindo com você, através de um vídeo novo, tentando ajudar você de várias formas, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de grande valia para você. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E depois o mercado ele faz o ABC. Que eu até tinha aqui, ó. Aqui, ó. O ABC. Mas o que isso aqui me ajuda? No que, cara? Você entender as ondas de Elliott, você vai entender como funciona uma virada de tendência. Pra você ter noção, eu estudei isso aqui, todas as mentorias praticamente foi falar disso aqui. Mas teve um dia que eu voltei para estudar e eu entendi coisas que eu nunca tinha entendido. Que é o que me ajuda hoje a entender topos e fundos. Tem a questão de confluência, de movimento. Tem a questão de que a onda 3, aí por isso que eu falo que o estudo nos ajuda. Geralmente o mercado, ele vai sempre fazer o mesmo tamanho da onda replicado para cima. Menos na onda 3. Por que a onda 3 é um pouco maior? Como o movimento é mais forte, e aí tem a questão, se vocês aprenderem ponto de alavancagem, ó, ponto de alavancagem está dentro disso. Como assim, Matheus? O que é um ponto de alavancagem? Geralmente, Fibonacci está entrelaçado também, porque a retração de Fibonacci está dentro das ondas de Elliott. O rompimento do pivô,
que é a confirmação, na verdade, do pivô. Isso aqui eu chamo de ponto de alavancagem. Se eu me posiciono aqui eu me posicionei, consegui entrar na operação. Se tem um lugar que se eu for colocar muitos contratos, vai ser nesse rompimento aqui. Por quê? Porque aqui o movimento tende a ser muito forte. Exatamente aqui. Então, olha só como entender os conceitos. Eu falo às vezes 75%, mas na verdade, no que eu faço hoje no mercado, 90% é isso. Talvez até um pouco mais, porque nem indicadores eu uso tanto, apesar de eu indicar, falar, gente, no começo tem que usar as médias para você entender se o mercado tá numa zona de armadilha, se o mercado tá tranquilo, tem que usar a média. Ah, por que você não tá usando? Porque de vez em quando eu uso, mas eu não fico toda hora com a média aqui. Eu já analiso o mercado antes dele abrir para isso. Então olha só, ponto de alavancagem, tudo dentro das ondas de Elliott, tá? Ponto de alavancagem, ponto de entrada, que geralmente vai ser aqui a retração de Fibo. Então não é por acaso que eu só uso essas duas retrações. Tem todo um estudo para eu entender por que essas vão funcionar. Tem a questão de alvos. Onde eu vou operar contra a tendência? Você vai operar contra a tendência nos alvos das ondas de Elliott. Por que aquela hora eu falei assim, gente, aqui até é um alvo, mas não tá tão bonito? Porque não era um alvo que confluía com outros tempos gráficos. Então o mercado tende a descer mais. Aí tem uma outra questão. Ó, como são muitas coisas, eu não estou ensinando aqui, estou só mostrando. Questão da onda 4. Geralmente vai ser uma onda complexa. O que é uma onda complexa? Tá acostumado a ver o mercado fazer isso aqui, ó. Ó. Né? E subir. Geralmente numa onda complexa, que a onda 4 geralmente vai ser a complexa. Ó, onda 1, onda 2, onda 3. E a onda 4, muitas vezes ela fica assim, ó. Eu tenho uma aula falando também de onda 4. Só que, você opera onda 4? Não, mas já operei, entendeu? Não é porque eu sei que eu preciso fazer. Acho que isso foi a coisa mais importante que eu entendi no mercado, tá? Eu achava que eu tinha que saber e fazer tudo. Não, aí você acaba entregando dinheiro na mesa que você quer ser o cara que quer acertar o dia inteiro. Então, geralmente numa onda 4, a média de 20, em vez do preço voltar para a média vai até o preço. Então o preço vai ficar lateralizado. Vai chegar um momento que a média vai tocar no preço. E ali o mercado vai fazer provavelmente um padrão. Vai talvez romper um topinho. Vai fazer um padrão que a gente gosta. E aí, quando ele fizer isso aqui, ele vai puxar para cima uma onda 5. Então são muitas coisas que estão tudo ali dentro das ondas de Elliott e da teoria de Dow, porque uma coisa completa a outra. Primeiro veio Charles Dow. Charles Dow entendeu topos e fundos. Ele entendeu que uma tendência é válida até ela ser revertida, rompida aqui, né, o seu fundo, por exemplo. Então Elliott só veio para pegar o que Charles Dow ensinou e veio para simplificar. E que Elliott entendeu, independente da bagunça do mercado, ele pode fazer o que ele quiser aqui, mas se ele saiu daqui, ele pode ter batido para cima, para baixo, ele pode ter feito todo esse movimento aqui para chegar lá, ó. Elliott entendeu o seguinte, na maioria do tempo, o mercado vai corrigir nessa região. Para mim não interessa como ele vai fazer, por onde, ele vai corrigir nessa região. O que Elliott entendeu também? Que geralmente uma onda 3 ela vai ser mais forte, que ainda está no início do movimento. Então, ó, no tempo maior, onda 1, onda 2. Num tempo menor, ele fez várias ondas, mas num tempo maior, ele faz onda 1, 2 e 3. Então, esse tempo menor, ele é 1 minuto para mim. Tá? E o tempo maior, o 15. Esse tempo azul, vou deixar azul.
Ó. Então por isso que vocês veem muitas vezes eu aqui no minuto falando assim, gente, vou tentar comprar aqui. Ele me dá uma pontuação e ainda que ele volte, se ele voltar é porque ele tá dizendo assim, eu continuo caindo. Por isso que quando volta na minha cara, eu falo assim, gente, então, ó, vou até olhar aqui, mas pra mim o mercado continua caindo, porque ele rompeu o ponto mais importante. Eu quero estar sempre nos pontos mais importantes. E aí o mercado vai para uma onda 3. Daqui a pouco, o que mais que eu tenho que entender? A questão da onda 4. Muitas vezes o mercado vai lateralizar para bater para cima. Aí tem a questão aqui também do seguinte. Olha quanta coisa tá na base. Então, às vezes, o cara quer aprender setup. Quero aprender um setup. Quero aprender um setup. Cara, você tem que voltar para a base. Você tem que voltar para a base. É na base que tá o dinheiro. O dinheiro tá escondido aqui. Aí, por exemplo, beleza. O que essa onda ABC que vem depois, no que ela vai me ajudar? Cara, entenda uma coisa. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, tá? Eu traçava de um jeito errado. Eu falava, ó, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Eu traçava isso aqui. Por que tá errado, Matheus? Porque na hora que o mercado vai reverter, depois eu comecei a entender isso. E Charles Dow provavelmente entendeu antes de mim, só que eu vejo que os operadores hoje não entendem. Não é apenas ABC, é A rompendo o fundo. Então, por isso que eu falo assim, gente, rompeu o fundo. B, C. Que é praticamente uma onda 3 desse novo tempo gráfico aqui. Então tem bastante coisa, gente, que, cara, tem que se aprender. Eu sou obrigado a aprender? Eu só vou ganhar dinheiro se eu aprender isso? Não. Vou ser bem honesto pra vocês. Não. Dá pra ganhar dinheiro só fazendo o básico. Só que assim, qual que foi o meu problema? Eu não queria ficar no mercado sem entender o mercado, sabe assim? Faço dinheiro, mas fico morrendo de medo. Não, eu falei, não, eu quero poder abrir assim o dia, igual eu tô com vocês aqui, sem receio, sabe? Tô falando o que eu tô vendo e é isso, é análise técnica, e se der errado, não tem problema, amanhã eu tô vendo a mesma coisa, porque nada é 100%, mas 90% é. 90 e tantos % é. Então isso dá tranquilidade, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, o mercado perdeu o fundo. Não sei se o Alex tá aí, mas aquilo que o Alex falou pra mim esses dias, falou, cara, eu só opero aquele padrão que você ensinou. É isso aqui. Volta, retração de Fibonacci. Quando romper a mínima aqui, confirma o pivô, o mercado desce. Então, por isso que eu falo assim, se não fosse a minha volta pra base, pra entender de novo Charles Dow, pra entender as ondas de Elliott, entender Fibonacci, eu não conseguiria estar aqui falando para vocês uma previsibilidade do que está acontecendo. Não conseguiria mesmo. Então isso faz muita diferença, gente. Tem que estudar, porque isso vai fazer de vocês caras com mais confiança. Confiança vem de estudo, cara. E lógico, tive que encontrar o ponto de equilíbrio? Tive. Por quê? Quanto mais você aprende, é aí que tá o problema. Às vezes você quer fazer tudo. E tem muita coisa que eu não faço. Por exemplo, foi no dia... Hoje é quinta? Deixa eu ver aqui... Que dia que foi? Qual foi o dia que o mercado deu a... Deixa eu ver aqui. A gente tá no dólar, pô. Deixa eu ver aqui. Foi... Aqui, ó. Vela 87. Que dia que foi mesmo? Ó. 9 de maio. Esse dia aqui, ó. Foi aquele dia que o mercado passou batido pelo ponto de venda. Chegou um momento aqui
no 1 minuto que eu já tinha entendido que o mercado ia nas máximas. Falei, gente, eu não faço mais nada. O mercado passou o ponto de venda, ele vai até as máximas. Ah, mas você operou até as máximas? Não. Porque eu não compro o ponto de venda. E se ele for? Ele mostrou pra mim que ia. Eu não ligo dele sozinho. Então essas coisas nos ajudam, gente. Por exemplo, ó, lembra que eu falei aqui, ó, 590. Ponto importante, não passa de primeira. É regra. Ah, e se hoje ele tivesse derretido? Pô, parabéns pra ele, mas olha o 15 minutos aqui como armou bonito. Ponto importante não passa. Ele pode paviuzar. Vamos ver quantos pontos ele desceu. 120 pontos. Eu até falei aqui pro meu amigo aqui, falei, ó, e ele também já estava pronto para sair. Mas aí, ó, fez uma operação só no dia. Falei, ó, 590, se perder, o mercado abre alvo, porém, ele não passa de primeira. E aí, vamos supor que daqui a... Hoje é quinta, amanhã... Vamos imaginar que amanhã o mercado faz o mesmo padrão e eu falo assim, gente, ponto importante não passa de primeira. O mercado vem aqui e faz isso aqui, ó. E é isso que o estudo ajuda a gente. Aí vamos supor que amanhã o mercado faz o mesmo padrão. Ele vem aqui... Ou melhor ainda. Vamos supor que nessa própria vela aqui, o mercado faça isso. Pô, Matheus, você falou que não passa de primeira. Aí ele faça isso. E só assim. Aí eu falo pra vocês, você acha que eu vou mudar o meu conceito? Se o mercado fizer isso aqui, eu vou pensar assim... Pô, eu tô errado, cara. Ponto importante passa de primeira. Não, eu vou continuar com a mesma ideia. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, que nada é 100%. Então eu sei que tem o dia que o mercado vai passar direto. Só que é um dia. Então eu penso assim, gente. Por exemplo, o cara quis vender aqui, cara, ó. O cara quis vender bem no fundo, aqui vendeu o fundo, o mercado nem voltou, o cara pegou aí 1.500 pontos. Sabe o que eu penso? Pô, parabéns pra esse cara. Que Deus dê muita saúde pra ele. E que Deus poupe ele do dia que o mercado não for de primeira. Que a cada 10 dias, 9 dias o mercado vai parar, um dia o mercado vai. Eu prefiro estar esperando o mercado parar. E ainda que ele pare e depois vá, eu não vou junto. Só se eu tiver mesmo um olhar assim, vendo alguma coisa muito importante. Mas eu prefiro deixar o dinheiro para outros ganharem. Então assim, para mim não tem problema. Se eu acho que para, acabou. Para mim parou. Por isso que eu falei, gente, eu mais compro do que vendo. Quando chega aqui então... Pelo amor de Deus. Só que o mercado não vem fácil. Muitas vezes ele não dá uma letrinha linda pra você falar assim, ó, é aqui. É a região. Ele vai brigando aos trancos e barrancos, vai indo. Aí você olha para os 5 minutos. 5 minutos deu a primeira letra. Por isso que é bom os 5 minutos e o 15, você tá sempre atento. Daqui a pouco, 15 minutos, dá a letra também. Então, assim... Ah, mas isso quer dizer que o mercado vai subir? Negativo. O mercado, ele simplesmente volta, porque ele tem que respirar. Ele pode parar aqui, exatamente onde ele está agora. E como é que eu sei se ele vai parar? Pelo 1 minuto. Tá entendendo que é um conjunto de coisas que hoje eu falo... Às vezes eu até comento com a galera, eu falo, gente... hoje eu tenho uma naturalidade para mostrar, mas primeiro a cabeça teve que ferver. Eu tive que ficar vários dias entrando à noite e olhando. Por que eu não entendo? E aprendendo certo. Pô, eu preciso entender. Eu quero ser o cara que fala o que vai acontecer antes de acontecer. Já mostro as probabilidades e tal. É igual aqui. Se 1 minuto romper máxima, o que 1 minuto tá falando?
o 15 minutos continua subindo. Se 1 minuto perder fundo, o que 1 minuto tá falando? 15 minutos pode parar nesse ponto de venda aí, começar a descer novamente.